agora então do diencéfalo. O diencéfalo, ele é composto por tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Um monte de estruturas pequenas, mas de grande importância. O diencéfalo, ele representa 20% do cérebro e localiza-se em uma porção central bem inferior, de tal forma que isso pode ser visualizado quando observamos a face inferior do cérebro ou fazemos um corte sagital no mesmo. Ou seja, a gente teria que olhar por baixo para conseguir enxergar o diencéfalo. Todas essas estruturas do diencéfalo que eu comentei, as 4 estruturas, estão ao redor do terceiro ventrículo, onde está, nós sabemos que os ventrículos contêm então o líquor. Vamos aprender a função de cada uma das estruturas do diencéfalo agora, iniciando pelo tálamo. O tálamo, gente, eu sempre brinco que o tálamo ele tem um papel de retransmissão. Ele, propriamente dito, ele não tem um papel muito específico para ele, mas todas as informações, tanto sensoriais quanto motoras, passam pelo tálamo. Os neurônios aferentes que chegam da nossa pele, dos nossos músculos, eles chegam até o tálamo e o tálamo que diz para que região do cérebro esse neurônio vai enviar a informação. Assim como todas as informações motoras que saem lá do pré-frontal, do frontal, do cerebelo, passam pelo tálamo que manda para o sistema nervoso periférico. Então, ele tem como principal função filtrar aquele monte de mensagem que chega até ele e dizer, olha, tu vai para cá, em que região do cérebro ele vai. E por muitas vezes ele diz, tu não precisa ir para lugar nenhum, porque nesse momento tu não precisa se tornar consciente. Por exemplo, estou num ambiente que tem uma série de cheiros. Tem o perfume que eu estou usando, tem o cheiro do tapete, tem o cheiro da rua, aqui embaixo tem um restaurante fazendo comida. Nesse momento não preciso sentir todos esses cheiros. Porém, se daqui a pouco chega um cheiro de queimado, opa, o tálamo vai ver, tem algo de diferente, é um cheiro de queimado. Fogo, fumaça é perigoso. Então, essas informações do perfume, do cheiro, do ambiente, do cheiro da comida que está vindo, o tálamo percebeu que é algo que não é importante nesse momento. Nesse momento, a importância para a Nathalie é entender tudo que está falando, é se concentrar nas questões de fala e cognição. O cheiro não é importante para ela e o tálamo filtra as questões dos receptores sensoriais de odor. Mas se por acaso vier o cheiro de queimado, pode ser que o tálamo diga, não, agora tu vai para o córtex olfatório, porque a Nathalie precisa perceber que tem alguma coisa queimando. E aí a Nathalie se atenta ao cheiro de queimado. Entenderam o tálamo? Então a principal função dele é filtrar. É entender o que está acontecendo e dizer o que vai para o cérebro ou o que vai morrer ali mesmo e não precisa se tornar consciente. Hipotálamo, gente. O hipotálamo é o principal centro integrador das atividades viscerais, certo? O hipotálamo ele é de grande importância para nos manter vivos, porque é ele que faz a nossa homeostase corporal, é ele que faz com que o nosso organismo funcione de forma adequada. Então, ele tem uma ligação entre o sistema nervoso, o sistema endócrino, ativando as diversas glândulas endócrinas do nosso corpo. Ele faz com que eu tenha a temperatura corporal controlada, para que eu não tenha uma queda da temperatura ou um aumento desnecessário. Ele faz com que eu tenha apetite na hora certa ou não. Balanço de água no corpo faz com que eu consiga liberar ou não a hora de fazer o xixi, né? Todo o sistema renina, angiotensina, aldosterona, lá de controle urinário, passa por questões do hipotálamo ativando ou não. Ciclo sono-vigília, para que eu saiba a hora de dormir, para que meu corpo entenda que a melatonina está sendo... Nós já aprendemos sobre a melatonina, né? Neurotransmissor responsável pelo sono. O hipotálamo ajuda a liberação da melatonina, ele entende a hora através do que ele recebe de informação do sol.
Então, se a gente está num ambiente mais escuro, silencioso, ele entende que está na hora, com relação ao ciclo sono-vigília, está na hora de adormecer. E aí libera mais melatonina e assim por diante. Além disso, está envolvido na emoção e no comportamento sexual. Então, o hipotálamo é de grande importância. Ele é pequenininho, mas sem ele é muito impossível de sobreviver. Outras duas estruturas, muitos de vocês talvez não tenham ouvido falar, que é o epitálamo e o subtálamo. Com relação ao epitálamo, a principal função é a secreção de melatonina junto com o hipotálamo, tá? Pela glândula da hipófise pineal. Por isso, está envolvido diretamente no ritmo circadiano, que é o nosso ritmo, né, de sono e vigília. Ele tem como função regulação das vias motoras e das emoções, ele auxilia, porque a principal função dele é a melatonina, e também está ligado com o sistema límbico e com os núcleos da base. Então, o epitálamo tem como essa principal função a questão da melatonina, mas ele também faz parte de uma série de outros processos emocionais e dos núcleos da base para as questões motoras finas. O subtálamo, ele compreende uma zona de transição, ele está ali no meio, entre o diencéfalo e o mesencéfalo. Então, a principal estrutura é o núcleo subtalâmico, que relaciona principalmente com funções motoras. Então, ele está ali entre o diencéfalo e o mesencéfalo. O cerebelo, pessoal. O cerebelo, né, conhecido por muitos como mini cérebro, é bem importante nós lembrarmos que o cerebelo ele tem uma questão anatômica, né, que ele se diferencia inclusive no seu formato do restante do encéfalo. Ele tem uma grande quantidade de neurônios e ele tem como principal função manutenção do equilíbrio e da postura. Lesões cerebelares, como tumores, alguma lesão específica de cerebelo, o paciente desenvolve o que nós chamamos de marcha atáxica, ataxia cerebelar, que é aquela marcha do ébrio, é aquele paciente que deambula com a base mais alargada, com oscilação corporal, por muitas vezes tendo que se segurar, porque ele não consegue manter o seu equilíbrio, ele caminha, ele deambula de uma forma instável, por muitas vezes ele pode vir a cair na rua no seu dia a dia. Além da questão do equilíbrio da postura, o cerebelo auxilia no tônus muscular, que é a nossa contração muscular basal. O quanto o nosso corpo se mantém contraído, a musculatura se mantém tensa em contração para nos manter em pé, manter a nossa postura sem que a gente desabe. Então, esse tônus muscular basal, a contração muscular mínima que o nosso corpo tem que manter para que nos mantenha firmes, eretos, quem controla também é o cerebelo. Controle dos movimentos voluntários, um planejamento para que eu tenha coordenação motora e aprendizagem motora. Como nós já vimos, o cerebelo ajuda os núcleos da base a refinar os movimentos. Quanto mais eu treinar, quanto mais eu aprender e repetir um determinado movimento, mais o cerebelo e os núcleos da base refinam e fazem menor gasto energético. Então lembrem, lesão cerebelar, ataxias, tá? Existem as ataxias cerebelares, a ataxia de Machado-Joseph, que são doenças genéticas que levam à degeneração dessa região do nosso cérebro, que é o cerebelo. Então, como eu comentei, inicialmente o cerebelo recebe informação do córtex motor e dos núcleos da base e verifica com todos os estímulos enviados pelos músculos. Ele faz essa comunicação entre o córtex motor e os neurônios eferentes que vão para os músculos. A partir das informações do córtex motor sobre os movimentos musculares que pretende executar a informação, os proprioceptores recebem essa conexão, entendem o que está, avaliam o movimento e verificam se ele realmente vai ser executado. Se tem condições, junto com o aparelho vestibular, com os olhos, com toda a questão muscular e articular. Após comparar o desempenho daquilo que era previsto com aquilo que vai ser realizado, ele faz pequenas correções.
ele verifica se a força que eu usei vai ser necessária, ele verifica qual é a correção necessária para que eu tenha um desempenho igual ao que eu planejei, igual àquilo que eu tinha pretendido. Dessa forma, o cerebelo se relaciona com os ajustes do movimento, o equilíbrio, a postura e o tônus. Então ele faz uma união de todas as informações para que aquele movimento seja o mais preciso possível e faz as correções necessárias. Ele refina os nossos movimentos, além de ser o nosso principal órgão efetor do equilíbrio propriamente dito. Vamos falar do tronco encefálico. O tronco encefálico, ele está entre a medula e o diencéfalo, situando-se ventralmente ao cerebelo. Então, é aquela região à frente do cerebelo. Lembrando, então, que as principais funções do tronco encefálico, como nós já tínhamos conversado, é receber informações sensitivas das estruturas cranianas e controlar os músculos da cabeça. Além disso, ele tem circuitos nervosos que transmitem as informações da medula até outras regiões encefálicas ou da região encefálica para a medula. E ele regula a atenção. O tronco encefálico, ele é composto pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. Eu deixei ali circulado para vocês o nosso mesencéfalo, é a estrutura mais cranial, ele está logo acima da ponte, em frente ao cerebelo. O mesencéfalo, lembram quando eu comentei lá da nossa evolução do sistema nervoso central? Ele é aquele que começou como mesencéfalo e continuou até o cérebro maduro como mesencéfalo. Ao longo de toda a evolução do sistema nervoso central, ele não se modificou. Ele é envolvido na recepção e coordenação de informações sobre contração dos músculos e da postura corporal. Então, ele tem como função questões visuais, audição, movimentos dos olhos e movimentos do corpo propriamente dito, junto com o cerebelo, núcleos da base e toda a questão do lobo frontal. Então, o mesencéfalo, uma das principais funções dele é o movimento ocular, junto com a visão e com a audição. A ponte, gente, é aquela região mais barrigudinha entre o mesencéfalo e o bulbo, deixei circulado ali para vocês. Ele está logo à frente do cerebelo e participa de algumas atividades junto com o bulbo, interferindo no controle da respiração, e é um centro de transmissão de impulsos nervosos para o cerebelo. Olha o nome dela, ponte. Ela é uma ponte, ela está ali ajudando a transmitir as informações nervosas do córtex para o cerebelo e do cerebelo para o córtex. O nome já chama, né? Ponte. Serve ainda também de passagem para as fibras nervosas entre o cerebelo e a medula. Então, ela tanto sobe a informação do cerebelo para o córtex, quanto ajuda a descer do cerebelo para a medula. Tem o centro de coordenação dos movimentos dos olhos, do pescoço e do corpo, junto com o mesencéfalo, e também ajuda na manutenção da postura corporal, do equilíbrio e do tônus. Tanto a ponte quanto o mesencéfalo, eles colaboram com as funções do cerebelo e do córtex. Lembrando que tudo isso atua junto, simultâneo. O bulbo, gente, é a estrutura mais podálica, né, mais inferior do nosso tronco encefálico. O bulbo, ele tem uma função muito importante, que são as funções autônomas, o que a gente chama de vida vegetativa. Um AVC de bulbo, por exemplo, uma morte neuronal da região do bulbo, pode fazer com que o indivíduo venha a óbito muito rapidamente. Porque é na região do bulbo que tem toda a questão de controle de batimento do coração, né? Frequência cardíaca, respiração, controle da nossa pressão sanguínea, reflexo salivar, reflexo de tosse, espirro, nosso ato de engolir, toda a deglutição. Então, é a nossa vida vegetativa, é o que nos mantém vivos. Por isso que uma lesão de bulbo leva o paciente a óbito na grande parte das vezes, tá? Na região mais inferior do bulbo, existe o que nós chamamos de decussação das pirâmides. Todos vocês provavelmente já ouviram falar, né, que tudo que a gente lesiona do lado esquerdo do córtex
faz com que o paciente tenha alterações do lado direito do nosso corpo, ou vice-versa. Por que essas informações do lado esquerdo do córtex vêm para o lado direito do nosso corpo e do lado direito do córtex vêm para o lado esquerdo do corpo? Porque na região do bulbo, chamado decussação das pirâmides, os neurônios cruzam de lado. Antes de chegar na medula, logo acima da medula existe esse cruzamento das informações. Então eu circulei ali para vocês a região chamada decussação das pirâmides. Vocês podem perceber que todas as informações que sobem pelo lado direito da medula, nessa região do bulbo, cruzam e vão parar no lado esquerdo do cérebro e vice-versa. É muito importante a gente salientar, isso ocorre da medula para o córtex. Neurônios do cerebelo não cruzam, tá? Tudo que é processado do lado direito do cerebelo ocorre no lado direito do corpo. Tudo que é processado do lado esquerdo do cerebelo, o cerebelo também é dividido em lado direito e esquerdo, então não ocorre decussação das pirâmides no cerebelo, somente da medula para o córtex. Bem importante ressaltar isso. Por falar em medula, chegou o momento de falarmos dela. Então, vamos falar agora sobre a nossa medula espinhal. Cranialmente, na região mais superior, a medula se limita com o bulbo, logo ali abaixo, então, da decussação das pirâmides. Aproximadamente na região do forame magno, que é aquela região, né, lá no na nossa nuca, no lobo occipital, onde a gente tem um orifício por onde vai sair a nossa medula. No forame magno acaba o bulbo e inicia a nossa medula espinhal. O limite caudal, a região inferior da medula no adulto, geralmente é na região da segunda vértebra lombar. Então ela não vai até o sacro como alguns pensam. A medula termina na região de L2, vai se afinando até formar um cone, chamado cone medular. Depois do cone medular, ela continua descendo ainda pelo sacro, mas num filamento delgado de meninge chamado filamento terminal. Vou mostrar uma imagem para vocês que vai ficar mais fácil de entender. Então, essa imagem nós conseguimos enxergar a medula, tá? Por toda a sua extensão. Na região entre a C4 e a T1, a quarta vértebra cervical e a primeira vértebra torácica, existe uma intumescência, que é uma região mais alargada dessa medula, porque é dali que sairão os nervos do plexo braquial, que vão para os nossos membros superiores. Assim como entre T11 e L1, a 11ª vértebra torácica e a primeira vértebra lombar, essa medula também tem uma intumescência chamada intumescência lombosacral, que é aonde sairão a inervação que vai para o plexo dos membros inferiores. Então, ela tem esse maior número de nervos e por isso ela fica um pouquinho mais larga. Além disso, nessa imagem vocês também podem ver a cauda equina, que logo depois do filamento terminal descem mais inervações, raízes nervosas um pouco mais grossas, para o plexo lombosacral e para os membros inferiores, que é o que nós chamamos de cauda equina. Então a medula vai do forame magno até o L2, depois nós temos cone medular, filamento terminal e cauda equina. Isso num adulto típico. A medula, ela é capaz de elaborar respostas rápidas. Nós falamos sobre isso lá no início da aula, quando eu comentei sobre neurônios aferentes, eferentes e interneurônios. Eu mostrei para vocês uma imagem muito parecida com essa. Então, a nossa medula, ela tem capaz de realizar movimentos praticamente instantâneos, reflexos medulares, extremamente rápidos a partir de algum determinado estímulo. Principalmente estímulos que o corpo reconhece como estímulos que podem ser lesivos, podem ser dolorosos. Por exemplo, estou distraída, encostei o dedo na panela quente, numa chama do fogão. Instantaneamente, o meu reflexo é retirar a minha mão daquela região que está quente, porque eu sei que eu vou me queimar. Essa informação não dá tempo de chegar até o cérebro.
Essa informação entra pelos neurônios aferentes, os neurônios sensitivos percebem que eu estou queimando a ponta do meu dedo. Se eles fossem ainda mandar até o tálamo, que vai reconhecer, mandar para o córtex, lá para o lobo parietal, para o córtex sensitivo detectar que eu estou queimando meu dedo, voltar, descer pela medula para que então os neurônios referentes da ponta dos dedos façam uma flexão de dedos e a flexão de ombro e cotovelo, são milissegundos, mas é demorado, eu já teria me lesionado. Então existe o reflexo medular, não chega até o processamento central. Esse reflexo detecta o perigo, faz com que o neurônio aferente chegue até o H medular, interneurônio se comunica, manda os flexores de punho e dedos fazerem a flexão, ao mesmo tempo que inibe os extensores, para que eu consiga, né, que são os músculos antagonistas, para que eu consiga fazer a flexão e não a extensão e continuar me queimando. São os reflexos medulares, para que a gente evite lesões. Assim como quando eu piso num prego, assim como quando eu levo uma batidinha ali no tendão patelar, são todos reflexos para nos proteger de algum perigo. Vamos falar agora do sistema nervoso periférico. Já falamos de sistema nervoso central, já falamos de medula, estamos indo para as extremidades. O sistema nervoso periférico, ele é constituído por nervos, gânglios nervosos e terminações nervosas, que são os nossos receptores de dor, tato, frio, pressão, calor, paladar, entre outros. São aquelas terminações que detectam as informações que vão para o sistema nervoso central. Então, os nervos, eles podem ser sensitivos ou aferentes, exatamente o que nós já estudamos, motores ou aferentes e mistos, tá? Então, nós temos nervos que têm tanto o neurônio sensitivo quanto o neurônio motor. Existem inúmeros nervos no corpo que são mistos. Quanto à questão de posicionamento, eles podem ser classificados em cranianos, que são aqueles nervos que são ligados ao encéfalo, são ao total 12 pares, e os espinhais, que são aqueles que são conectados à medula, que são ao total de 31 pares. Com relação aos nervos espinhais, eu trouxe essa imagem para que vocês consigam entender a divisão anatômica, tá? Nós temos ao total 8 pares de nervos cervicais. E aí vale ressaltar, prof, eu tenho 7 vértebras cervicais. Por que eu tenho 8 pares de nervos, né? Lembrando então que eu tenho na primeira vértebra cervical 2 nervos saindo acima dela, entre o occipital, C0 e C1. Por isso, 8 pares. Então eu tenho um par de nervos saindo de cada uma das vértebras, mas eu tenho um 8º par, que é o início, né, entre C0 e C1. Depois acompanha o número exato de vértebras, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeno. Então, acompanha a nossa coluna vertebral. A inervação, lá na região da medula, todos os nervos eles partem da nossa medula, exceto os nervos cranianos que nós veremos em seguida. Lá pertinho da medula, quando ele está chegando ou quando ele está saindo da medula, nós temos algumas regiões específicas que eu deixei ali circulado para vocês. Raiz dorsal é a raiz sensitiva daquele nervo. Todos os neurônios sensoriais, os aferentes, eles saem pela raiz dorsal, pela região posterior da medula, lá do H medular, tá? Temos na raiz dorsal um gânglio espinhal, que é aquela parte mais gordinha ali da raiz dorsal. Vocês podem visualizar que na raiz ventral não tem gânglio, não tem nenhuma intumescência, não tem nenhuma região mais gordinha. Então vocês até vão conseguir identificar, prof, olhei uma medula, não sei se eu estou olhando a região anterior ou posterior. Olhem onde tem a raiz dorsal, com certeza. Onde tem o gânglio, com certeza é a raiz dorsal. Raiz ventral, que é a raiz motora, não tem gânglio. Então, neurônios aferentes estão na raiz dorsal. Todas as informações de dor, pressão, propriocepção, tato,
Elas sobem para a medula pela raiz dorsal, que é a raiz sensitiva. A raiz ventral é por onde descem as informações motoras nos neurônios eferentes. Então, nós já vimos, quando aprendemos neurônios, que são aqueles que levam informação do cérebro para a ativação dos músculos. Essa informação desce pela raiz ventral, pela região anterior da medula. E existe o tronco do nervo espinhal, que é a região mista. Então, raiz dorsal, raiz ventral se unem formando o tronco, que passa a ser misto. Com relação aos nervos cranianos, eu não vou me deter aqui, são complexos, cada um tem uma função, vocês podem estudar por essa imagem. São ao total 12 nervos cranianos. Alguns relacionados com movimentos específicos dos olhos, outros somente sensoriais, como o trigêmeo, que faz todas as questões de sensações do rosto, né? Nessa imagem vocês vão poder ver os ramos motores estão na cor vermelha. Então tem nervos ali, como o terceiro par, que é o nervo óculo-motor, a gente consegue ver em algumas cores. O nervo do quinto par, que é o trigêmeo, é um nervo exclusivamente motor. O nervo do trigêmeo sensorial e assim por diante. Então, vermelhos são os motores, azuis são os sensoriais, os aferentes. Nós temos o nervo vestibular, o nervo responsável pela questão da mastigação, da deglutição e assim por diante. Aqui é de onde esses nervos saem, tá? Para que vocês tenham conhecimento. Não vou me deter nessa questão, mas cada um dos 12 nervos cranianos saem de uma região específica do tronco encefálico. Eles estão muito próximos à região de ponte, bulbo e cerebelo. Então, podemos identificar anatomicamente cada um dos nervos ali pela região do tronco encefálico, lembrando que nervos cranianos não passam pela medula, eles vão direto para o crânio, tá? Quando a gente fala de sistema nervoso periférico, nós temos que lembrar de uma questão muito importante para nós profissionais da saúde, que são os dermátomos e os miótomos. O que são os dermátomos e os miótomos? São as regiões inervadas por cada um dos nervos. Existe um mapeamento muito já estabelecido na literatura que determinada região do corpo é inervada pelo nervo tal. Não tem, nesse momento, por que eu citar cada um deles. Deixei uma dica de vídeo ali super bom, tá? Deixei o link do YouTube para vocês. É um vídeo em 3D que mostra o corpo humano e aí vai mostrando qual região do corpo é inervada por cada nervo. De uma maneira coerente para vocês entenderem por que esses dermátomos, principalmente os dermátomos, são organizados naquela maneira, do primeiro ao último, a gente tem que lembrar da posição dos primatas, que é essa posição quadrúpede. Então, existe uma ordem de cada um dos nervos de acordo com a posição quadrúpede. Lembrando, o dermátomo é a área da pele inervada por axônios sensitivos, neurônios sensoriais, de cada uma dos nervos. O miótomo é o conjunto de músculos inervados por neurônios motores. Então, o mapa de dermátomos é diferente do mapa de miótomos. O mapa de dermátomos vai falar de sensibilidade. Qual nervo é responsável pela pessoa receber a sensibilidade do toque na região anterior da palma da mão? Qual nervo é responsável pela famosa dor do ciático, que desce até o pé, olha lá em verdinho, e assim por diante. É diferente do mapa de miótomos, que é responsável não por sensibilidade, sim por contração muscular. Então, eu trouxe aqui todo o mapa de dermátomos, nervos cervicais em verde, nervos torácicos em azulzinho, nervos lombares naquele azul um pouco diferente e os sacrais em rosinha, tá? Cada um dos nervos vai ser responsável pela sensação daquela região do corpo. Isso vai facilitar, por exemplo, no diagnóstico de uma lesão medular. Se nós entendermos quais são as regiões do corpo que aquele paciente que sofreu uma lesão
na medula perdeu a sensibilidade, nós vamos conseguir identificar que altura da medula foi lesionada. Então, depois teremos uma aula sobre doenças neurológicas, falaremos um pouquinho melhor sobre as questões da lesão medular. Mas essa é um teste muito específico que deve ser feito em pacientes com lesão medular. Encontrar qual é o dermátomo que sofreu alteração da sensibilidade, aquele paciente não sente mais toque, não sente mais pressão, teve alteração de dor, a gente consegue ver qual é o nervo que está sendo afetado. Podemos fazer esse teste de dermátomos também em pacientes que relatam hérnia de disco, para ver em que altura da região, né, em que altura, que vértebra, em que nível vertebral existe uma compressão nervosa pela hérnia de disco e assim por diante. Nesse mapa nós temos os miótomos. Então lembrem, dermátomos, inervação sensorial, recepção de sensibilidade. Nos miótomos nós estaremos vendo qual nervo inerva cada musculatura do corpo para controle do movimento. Então, qual nervo faz com que aquele músculo seja ativado. Temos aí todos os principais grupos musculares do corpo e a inervação responsável por ativar neurônios eferentes, neurônios motores. Mapa de miótomos mostra da onde vem a informação motora que vai ativar cada um dos músculos do nosso corpo.